Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, mais uma vez conosco aqui presencialmente no estúdio, fazendo inveja pro Eduardo Oineg, que deve estar lá naquela caminha de hospital assistindo pelo YouTube, né? Ou Beijo, pelo site. Oineg. Melhoras, Oineg. A Juliana Rosa está aqui com a gente. Agora há pouco, Ju, a gente falava dos preços dos alimentos, de inflação, de combustível, e mais cedo falava também sobre o mercado financeiro, que ainda reage forte às declarações dadas ultimamente, né, ao longo dessa semana. Hoje a gente fecha a semana fazendo um balanço dessa reviravolta, né, no mercado. O dólar ainda lá em cima, bolsa caindo. Pois é, a gente está numa situação muito grave, Débora. Boa tarde para você, para o Fábio, para você ouvinte. A gente realmente está numa situação de muita dificuldade hoje no Brasil, porque quando a gente fala em quebra dessa regra das contas públicas, é uma questão que mexe com a nossa vida hoje, né? Que a gente estava falando aqui. É inflação, é emprego. O que acontece? Quando foi criada essa regra das contas públicas, é uma regra que coloca uma espécie de trava para o crescimento da dívida do Brasil. Então, você mostrou para o mundo que o Brasil estava comprometido a ter responsabilidade com as contas públicas. Então, a regra estipulava assim, olha, todo ano eu só posso gastar isso aqui, né? E aí, muita gente acha assim, bom, mas essa regra aí com a pandemia, com pobreza e tal, ela deixa os pobres fora, né, disso, né? E aí, como é que faz para proteger as pessoas que estão passando fome e tal? Só que, na verdade, na pandemia, olha que loucura, a gente nem está agora no auge da pandemia, no pior momento da pandemia, se gastou muito dinheiro com o auxílio emergencial, que foi importantíssimo, se ajudou a empresa com crédito e não estourou a regra do teto. Por quê? Porque essa regra, ela permite que em situações de emergência você não contabilize esse tipo de gasto dentro dessa conta. Então, a discussão hoje é que quando a gente agora começa a sair da pandemia, começa a ter reabertura do setor de serviços, do turismo, a gente começa a acompanhar a melhora dos dados de emprego, o que se esperava nesse momento? Bom, vamos ampliar a proteção social de forma definitiva para as camadas mais pobres, ou seja, vamos ampliar o Bolsa Família, e o pessoal que está no auxílio emergencial, aos poucos eles vão conseguindo substituir essa ajuda pelo emprego, né? Que é a ordem que se esperava então da coisa. Ou seja, teria dinheiro já programado para aumentar o Bolsa Família, e esse pessoal que está com o auxílio emergencial teria a oportunidade agora de começar a ser reinserido no mercado de trabalho. Só que aí, o que acontece nesse momento? A gente tem o governo tentando aumentar o Bolsa Família, né? Ou seja, essa galera do auxílio emergencial vai ficar sem dinheiro a partir do mês que vem, e desrespeitar a regra do teto, que eles não querem abrir mão de gastos com o Congresso, por exemplo, em ano eleitoral. Então a gente tem um monte de privilégios na máquina pública que eles estão vendendo para a sociedade como se eles estivessem estourando essa regra para poder ajudar os mais pobres, quando na verdade eles têm como gastar realmente ajudando os pobres, que é fundamental nesse momento, aumentando o Bolsa Família, mas fazendo escolhas, como a gente faz na nossa vida, né? No orçamento. Bom, então se eu vou aumentar gasto aqui agora com Bolsa Família, eu vou cortar aqui da verba do Congresso, cortar na própria carne. E aí eles não querem fazer isso. E aí a discussão é essa, poxa, os caras estão estourando a regra que é considerada uma sinalização tão importante que o Brasil é um país responsável para poder gastar mais em ano eleitoral, né? Então a discussão é essa que se colocou no Brasil. E aí, se você não tem mais respeito à responsabilidade fiscal, quem paga é justamente a maior parte da população e os mais pobres, né? Porque aí o pessoal olha para o Brasil e fala assim, pô, esse país não é sério, né? Esse país vai começar a ter problema, você vê a Argentina, né? Ninguém quer financiar a dívida da Argentina.
E aí eles estão já com calote, com congelamento de preço. A gente vivia isso, essa discussão no Brasil, antes dessa regra, antes de 2016. De 2016 para cá, 2017, essa regra foi o que permitiu com que os juros caíssem brutalmente no Brasil. Então, a gente começou a ter condições de crédito mais baratas, foi a regra que permitiu que a inflação fosse controlada. A gente consegue ter uma situação de 2017 para cá, onde o país pôde ter condições de fazer investimento, de se financiar, de ter uma estabilidade econômica, que é o que os mais pobres hoje precisam disso. Estabilidade econômica, para que haja investimento, para que o dólar não suba muito, para que a gente não tenha inflação alta. Então, assim, é só seguir o livro-texto para que a gente possa ter uma proteção aos mais pobres, né? Emprego que ajuda o mais pobre. Não adianta fazer uma irresponsabilidade fiscal, daí você dá para o Bolsa Família, agora 17 milhões de pessoas, e esses 35, 40 milhões de pessoas que estão com auxílio emergencial fazem o que agora para viver? Né? Eles não vão ter o emprego que a gente esperava, a inflação vai subir mais ainda. Então, assim, o cobertor é curto, né? A gente precisa que o país faça escolhas responsáveis, porque o que o governo está fazendo é muito irresponsável. O Congresso junto, obviamente, né? Porque os dois estão fazendo de mãos dadas. Então tá um clima de pânico, assim. Para onde que a gente está caminhando? Agora estou recebendo vários relatórios de bancos prevendo mais juros, mais inflação e menos crescimento. Todo mundo revisando para baixo as projeções. E você falava sobre essa credibilidade ou falta de credibilidade no exterior, né? Saiu um dado hoje que os investidores estrangeiros retiraram 916 milhões de dólares do Brasil no mês de setembro. Foram dados divulgados hoje pelo Banco Central. Ju, o primeiro resultado negativo desde março, quando o país passou pela segunda onda da pandemia de Covid-19, né? Então é um número bastante significativo, né? A gente está caminhando a passos largos em direção ao que a Argentina hoje vive. Então é muito triste porque a gente precisa de estabilidade para pavimentar agora esse processo de recuperação pós-pandemia. A gente tem trazido aqui dados de recuperação do setor de serviços, principalmente, que sofreu muito, que agora está reagindo, turismo, bares e restaurantes, salão de beleza, eventos, né? A gente falou de show, voltar a ir num show ou cinema. Então, a gente tem a economia tentando reagir, mas nenhuma economia no mundo cresce de um país que não tem responsabilidade com as contas públicas. Então, óbvio que é preciso aumentar a proteção social, é preciso ajudar os mais pobres. Então, assim, isso não está sendo discutido, porque eu acho que os políticos fazem um discurso que confunde muito o debate, né? Parece que eles estão estourando a regra de gasto para poder ajudar os mais pobres. Não é verdade. Eles têm 20 bilhões de reais nas chamadas emendas parlamentares, que são obras que não são fundamentais nesse momento. Você vê político agora tirando foto em inauguração de escada, inaugurando uma ponte que leva de lugar nenhum, lugar algum para lugar nenhum. Assim, se a gente está vivendo um momento de calamidade, onde as pessoas estão disputando ossos para comer, a gente precisa ter um foco do gasto público para a proteção social. Não tem que construir escada, construir ponte, né? A gente está vivendo hoje a festa, a farra do dinheiro público. Essa é a discussão que está colocada. Não é se tem que ajudar o pobre, não. A discussão não é essa. E eles estão fazendo esse discurso para confundir as pessoas. Ju, para a gente encerrar, muita gente tem mania de pintar o tal mercado, né, a entidade, de vilão, né? Mas não quer que ajude os pobres, né? Mas o mercado normalmente não age, ele reage, né? A situação agora vai ladeira abaixo, principalmente no que diz respeito ao dólar e a bolsa, dólar a 5,73, ontem nesse horário você teve aqui 5,64. E acabou de bater 5,75. Aumentou um pouquinho mais. E a bolsa caindo 4%. Levando em consideração o histórico, em alguma medida o mercado vai se adaptar em curto prazo ao que a gente vive, ou precisa haver uma sinalização do governo para que
as coisas realmente voltem aos eixos? Quer dizer, há uma adaptação natural em curto prazo ou não? Depende de uma sinalização política do governo. Tem que ter uma sinalização política do governo. O governo tem que ser forte agora, assim, o estrago já foi feito, né? O que a gente vê é que a gente não volta mais aquela coisa do vidro quebrado, né? Quebrou, depois fica difícil de voltar a ser o que era, que nem confiança, né? Você perde a confiança, né? Por mais que a pessoa ali se esforce, e fica com aquele pé atrás. Mas é importante que o governo dê uma sinalização forte, porque agora já tem uma especulação enorme, assim, quem vai ficar, se vai sair mais gente, se vai sair o ministro da Economia, Paulo Guedes, como é que vai ser, os políticos vão tomar conta agora do orçamento, vai virar uma festa maior ainda, o país vai quebrar, né? Assim, as pessoas estão com medo. E assim, não é só o mercado financeiro, como é que você tem uma pequena empresa, como é que você toma a decisão de investir, de contratar, se você não sabe para onde que o país está indo? Parece que a gente é um barco naufragado ali e parece que a gente não tem plano, parece que a sensação que a gente tem cobrindo aqui a economia é que a cada coisa que acontece eles vão lá e como é que a gente resolve isso? Parece barata tonta? A gente não tem um plano, assim, o auxílio emergencial vai acabar daqui a uma semana. As pessoas que estão ouvindo a gente, e elas vão ficar como? Ninguém pensou nisso? Eles estão até agora pensando, discutindo, tá lá no Congresso, agora vem final de semana, sexta-feira, eles não trabalham, eles não têm votação. E as pessoas vão passar o fim de semana com medo se vão ter dinheiro ou não. Então, assim, a gente está vivendo um momento onde não tem planejamento econômico nenhum. Como é que você toma a decisão de contratar, de consumir? Então, esse ambiente de incerteza já por si só paralisa a economia. Você está aqui com dinheiro no bolso, Débora, aí você fala assim, eu estava pensando em comprar um negócio, ou parcelar um negócio. Não, eu vou guardar, porque eu não sei se a minha empresa vai demitir, então você não compra, mesmo com dinheiro. É como se o desemprego fosse maior do que é quando você tem um clima de incerteza, né? Até quem tem emprego, quem tem dinheiro no bolso, não compra. É esse momento que a gente vive hoje no país. Ninguém toma nenhuma decisão se você não tem uma estabilidade econômica. E, cara, eu falo muito, que eu ouço isso muito dos grandes estudiosos, que é isso, a gente tem que ouvir quem estuda economia. A grande política para o pobre é a estabilidade econômica, né? Você, obviamente, tem que ter os programas sociais, mas o que realmente faz as pessoas não sentirem dificuldade, as pessoas têm que ter emprego, as pessoas têm que ter dinheiro para comer, é emprego, é estabilidade, é confiança. E está tendo um desmonte dessa confiança. A gente não pode. O governo, como o Fábio falou muito bem, tem que fazer uma sinalização forte agora para tentar minimizar os danos e dizer que ainda tem alguma responsabilidade com as contas públicas. Porque se chutar totalmente o pau da barraca, a gente vai ladeira abaixo. Juliana Rosa volta a conversar com a gente na segunda-feira. Bom fim de semana, Obrigada, então, e até lá. espero vir com notícias melhores aí. Tomara, viu, que você só traz umas notícias. A culpa é sempre de sua. falar, que sofrimento. Beijos. Sofro muito.